Bom dia a todas, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à Fortaleza, nossa terra da luz, ao 11º Congresso Brasileiro de Epidemiologia. Eu me chamo Marcelo Ferreira, sou professor da Faculdade de Medicina e do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da Universidade Federal do Ceará. Queria inicialmente agradecer a oportunidade de estar participando desse congresso em favor da ciência, da cultura, da educação e da vida. São manifestações de resistência, sobretudo no contexto atual em que vivemos, né? Onde estamos vivenciando ataques sistemáticos e bastante negativos às instituições, à própria produção científica, à educação. Então, estar aqui hoje é um ato de resistência, sem dúvida nenhuma. E diria também que é um ato de sobrevivência, né? Sobretudo para populações vulnerabilizadas, que é o tema da nossa mesa de hoje, populações invisibilizadas em estudos epidemiológicos. Nós tivemos um problema com a comunicação, com a conexão de internet. Infelizmente, pelo decorrer da hora, nós precisamos, não poderemos contar com a Ariadne Ribeiro, que seria a primeira palestrante, e iria falar sobre vulnerabilidade e saúde da população de rua. Ela já tinha outros compromissos agendados e, por questões técnicas aqui de sinal da internet, ela não pôde estar presente aqui conosco. Tenho certeza que seria um momento muito rico de grande aprendizado para todos nós. Eu, em nome da mesa, né, em nome da organização do evento, peço desculpas a todos e todas por esse imprevisto e peço licença também para apresentar o nosso próximo palestrante, Marden Marques Soares Filho, que tem como título de palestra hoje Saúde e Direitos Humanos nas Prisões Brasileiras. O Marden é psicólogo clínico, especialista em saúde mental, mestre em Direitos Humanos, Cidade e Violência e doutorando em Psicologia pela UF, membro do Núcleo do Sistema Prisional e Segurança Pública, do Comitê Estadual de Prevenção a Combate à Tortura do Rio de Janeiro, gestor da saúde na Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo no Ceará. Marden, prazer enorme estar aqui com você. Você tem até 20 minutos para fazer a sua exposição e, se for da tua preferência, eu posso ficar na coordenação do tempo e te avisar quando faltar 5 minutos e quando faltar 1 minuto para você concluir a tua fala. Obrigado mais uma vez e boa conferência. Obrigado, Marcelo. Por favor, faça isso. Me diga aí o tempo que eu tenho restante, tá? Gostaria de agradecer o convite, cumprimentar meus colegas de mesa que estão aqui presentes e vou falar um pouco sobre a questão da saúde das pessoas privadas de liberdade e a saúde, então, vai ser meu mote para discutir direitos humanos, tá? Eu vou preparar aqui uma apresentação, antes eu vou falar um pouco da minha inserção também, né? Essa política e a saúde prisional, que é o mote que eu vou levantar para discutir direitos humanos, foi no período em que eu tive na gestão do Ministério da Saúde, fui gestor lá, fui coordenador de saúde prisional e tive a oportunidade de redirecionar a saúde prisional para um formato de uma política pública, né? Então, para mim, foi um prazer estar naquele momento, e outros momentos também, né? Que eu estive na gestão da União e também nos estados, tive muita experiência também no campo da socioeducação e na ponta também nos presídios. Então, nós vamos falar desse lugar, tá? Bem, para começar, né, para entrar um pouco nesse processo, acho importante entrar na minha verve professoral, né, professor Marcelo, falar um pouquinho dessa história, né, do processo penal na sociedade, que também é uma história, né, de construção do poder. Vou entrar um pouco em Foucault, tem um livro dele muito interessante para quem gosta de falar ou ler, né, o tratar do tema do sistema prisional, que é Vigiar e Punir, além disso, as verdades e as formas jurídicas, e Microfísica do Poder, né? Mas esses dois primeiros, eles são importantíssimos para compreender o que eu vou falar agora, que são os períodos, né? Que são os períodos da história mundial e também os períodos que Foucault demarca aqui como o período da vingança privada, da vingança divina, o período da vingança pública e aquele período que a gente chama de humanitário hoje, né? Esse período humanitário a gente vai entrar um pouquinho mais
E o caráter da pena, o objetivo da pena, o castigo, a eficácia da pena, a justiça e execução penal e os executores da pena e a questão do impacto social. Eu vou destacar aqui só que houve, né, o processo de separação, né, no caráter da pena do suplício público, né, Foucault demarca muito bem os esquartejamentos, né, em praça pública, enforcamentos, e a partir, então, do século XVIII, a gente tem esse processo penal velado, onde a liberdade, então, se torna o nosso maior bem. O corpo, então, é criado de outra forma, né? É um castigo agora pela privação de liberdade, a partir do século XVIII. E essa privação de liberdade vai pela privação, então, dos direitos, vai ao encontro da fatalidade. E aí a gente tem, enquanto executores da pena, os carrascos até o século XVII e, a partir do século XVIII, os técnicos, que compõem, então, esse sistema de privação de liberdade. Bem, eu preciso trazer para vocês também algumas normativas, né, alguns marcos normativos importantes. A gente tem aí, então, as regras mínimas para tratamento de prisioneiros, né, de 1955. A partir daí, então, surge uma resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que também tive tem aí, então, em 1994, as regras mínimas para tratamento do preso no Brasil. Também um marco temporal importante é a Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210. A Lei de Execução Penal ela traz uma série de direitos das pessoas privadas de liberdade, que vai o direito à assistência à saúde, jurídica, educacional, social, religiosa e também o trabalho do condenado. Importante destacar aqui a questão do 14, que fala que o preso do internado de caráter preventivo e curativo e compreende atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Começa, então, com 3 profissionais dentro do sistema prisional e a gente entende, então, a partir dos compromissos que a gente vai compreendendo, né, ético-políticos e a questão dos dispositivos do SUS, e quando a gente fala de compromissos sanitários ético-políticos, a gente fala desse SUS, né, que é universal, é um SUS equânime, né, e é integral, né, nesses 3 princípios basilares, e outros também, a regionalização e a participação social, são os normativos, mas a gente encara, então, a saúde como um direito de todos, dever do Estado, a partir da Constituição de 88. E aí nós temos, então, a partir daí, um desafio de envolver, então, essas populações que são invisibilizadas, né, dentro do Sistema Único de Saúde. Trago aqui uma linha do tempo para vocês compreenderem que o primeiro movimento de saúde pública que existiu nas prisões foi pela Lei de Execução Penal, em 1984. Trazia, então, esses 3 profissionais, mas eles foram adicionados por outros profissionais por demanda do próprio funcionamento do sistema prisional, né? Então, a gente tem aí médicos, psicólogos, assistentes sociais, né, enfermeiros, dentistas, técnicos de enfermagem, que compõem, então, um rol de profissionais que vão adentrar o sistema prisional a partir de 1984, com a Lei de Execução Penal. Em 88, a nossa Constituição Cidadã. Em 1990, as leis infraconstitucionais do SUS, a LOS e 8.142. Em 94, o Programa de Saúde da Família, as NOBs aparecem em 1996, e aí começam as reorganizações, então, estruturais no próprio Ministério da Saúde, em 2003, com as políticas específicas e coordenações específicas. Inclusive, a coordenação de saúde, na época, no sistema penitenciário, que depois a gente transformou em saúde prisional, né? Coordenação de saúde prisional do Ministério da Saúde. De 2003 a 2014, a gente tem aí uma perspectiva de entendimento de que o SUS, então, ele passa a se responsabilizar pela população privada de liberdade. Então, em 2003, a gente tem um Plano Nacional de Saúde no sistema penitenciário, e em 2014, então, eu tive o privilégio, como coordenador de saúde prisional, de implantar a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no sistema prisional, que a gente chama de PNAESP. Então, a gente tem aí uma questão que envolve vários entendimentos, sobretudo o entendimento também de incompletude institucional, né? A gente entende que o sistema prisional é um sistema fechado, é um espaço produtor de tortura, de maus-tratos, né? E a gente entende que, a partir desse movimento que das políticas públicas orbitando o sistema prisional, a gente tem uma porosidade maior nos muros do presídio. São outros olhares de outros atores, né, das políticas públicas que adentram, então, o sistema prisional, e a gente começa a ter indicadores melhores, né, diminuição de tortura, diminuição de maus-tratos, porque tem outros atores envolvidos. Então, é importante trabalhar nesse processo de incompletude institucional, compreendendo, então, que essas políticas públicas, elas orbitam, né, no sistema de garantia de direitos.
Vamos falar um pouco da evolução também do sistema prisional brasileiro. A gente entende que o itinerário carcerário todo, ele vai desde delegacias de polícia, cadeias públicas, aquilo que a gente chama, que é horroroso, de hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, que é o pior do pior, né? O pior do presídio e o pior do manicômio, né? A gente tem as casas de albergado, colônia agrícola, industrial similar, e as penitenciárias, né? Que podem ser penitenciárias em âmbito estadual e penitenciárias em âmbito municipal. E esse aí é o horror que a gente conhece, né? Quem já pesquisou na mídia entende que um sistema prisional é um sistema superlotado, ele tem celas, né? O ambiente é úmido, é sujo, arquitetura da década de 40, né? A gente tem esgoto a céu aberto passando dentro das celas, inclusive, muita sujeira, bichos, e a gente tem as celas que são cada vez mais fechadas por conta da segurança. Então, a gente tem baixa iluminação e baixa ventilação nas celas, o que é propício para agravos respiratórios, né? Nós temos, então, aí, só para apresentar um pouco do sistema de justiça, né? Começando pelo Ministério da Justiça, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que fui conselheiro, o Departamento Penitenciário Nacional, que também trabalhei lá como gestor de saúde, os governos estaduais, e aí nós temos aí também os conselhos estaduais e a administração penitenciárias estaduais em todos os estados. Esse sistema ele é bipartite, ele vai da União aos estados, é diferente do SUS, que é tripartite, né? Então, a gente também tem uma dificuldade de arranjo, depois eu vou conversar com vocês, que é esse arranjo interfederativo. Quem se responsabiliza por quem, né? Mas nós temos no governo federal 5 penitenciárias de segurança máxima, que a gente considera penitenciárias federais, e nos 26 estados do Distrito Federal, 1.421 prisões. Contando no itinerário as delegacias de polícia, chega a 2,5 mil unidades de privação de liberdade. É bastante, né? A gente tem, então, aí, enquanto alguns países, como Estados Unidos, China e Rússia, têm diminuído a taxa de encarceramento, o Brasil aumenta, né? Nossa taxa de encarceramento, então, tem subido 33%, enquanto os outros países diminuem sua taxa de encarceramento. Então, nosso crescimento em 10 anos foi de 576%. É bastante. E a população não para de crescer, privada de liberdade, e a situação é aquela que vocês visualizaram nas imagens. Agora vamos falar um pouco da demografia, né? Quem está preso? É a exclusão da exclusão, né? A gente prende pessoas miseráveis, com baixíssima escolaridade, pretos e pardos, em sua maioria, pelo recorte do IBGE, e jovens, né? E homens, né? Nós temos aí em torno de 93% de homens no sistema prisional, 7% de mulheres. Os jovens entre 18 e 29 anos, 55%, né? Pretos ou pardos, 64%, que, na verdade, esse dado é subnotificado, porque quem notifica a cor é o agente penitenciário, não o preso, não é autodeclarado. Então, a gente tem aí uma outra realidade para apontar para vocês. Falar sobre o sistema prisional e não falar sobre o recorte étnico-racial é não falar sobre o sistema prisional. A gente precisa falar sobre isso. Agora, quando a gente entra também na questão do gênero, a gente vê aí que a maior tipificação penal para mulheres é tráfico de drogas. E a gente sabe aí também por vários estudos feitos, inclusive pela própria Universidade Federal do Ceará, professor da Justa, Lígia Kerr, né? Inclusive por pesquisas encomendadas por nós, que esse quantitativo tem uma questão de violência de gênero, né? Muitas dessas mulheres são pegas em flagrante tentando levar a droga para dentro do presídio por uma questão de violência de gênero também, né? São ameaçadas para levar a droga ou estão levando a droga realmente para dentro do sistema prisional. E a gente sabe que droga é uma questão que entra, né, no sistema prisional. E aí, quando a gente for falar de drogas lá na frente, eu vou explicar um pouquinho melhor. Vamos falar um pouco de direitos humanos, então, no sistema prisional e alguns determinantes sociais, entrando, então, nessa questão do racismo, né, que é importante a gente discutir isso. Tem aí um estudo muito interessante um expoente, né, Rosa Marques, que é uma socióloga, né, e coordenadora da Rede Mulheres Negras de Pernambuco, e nos estudos dela é muito interessante observar que em 130 anos do fim da escravidão, o que aboliu e não aboliu, né? Ela fala de ela denomina isso de abolição inacabada. Por quê? Todo aquele grupo que sabe quando houve, né, a abolição da escravatura em 1888, esse mesmo grupo de população negra continua no mesmo lugar que se encontrava desde aquele período, ou seja, na rua, né, vendendo produtos e em trabalhos bastante informais. Muita dificuldade hoje em dia de entrar no mercado de trabalho. E aí nós temos aí outro
problema bastante importante para discutir com vocês, que é a questão da seletividade racial da segurança pública. Eu trouxe até aqui uma música, né, do Rapa. O título da música é Todo Camburão Tem um Pouco de Navio Negreiro, para poder ilustrar bastante esse debate. Mas eu vou ilustrar também em números, né? No Brasil, a população negra morre mais de morte violenta e sofre mais violência policial do que os brancos, e representa a maior parte da população carcerária. A gente está falando aqui do mapa da violência e de instrumentos que envolvem o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eles apontam também que, em 11 anos, o homicídio de negros sobe 11,5%, em outro grupo 12,9%. O Atlas, então, ele apontou que o risco de ser vítima de homicídio no Brasil é 74% maior para homens negros e 64% maior para mulheres negras do que para os demais. Essa é uma triste realidade que a gente vê direto na mídia, né? E agora ficou muito evidente a questão dos sufocamentos públicos, né? A desigualdade racial no sistema prisional, em 15 anos, então, a proporção de negros no sistema carcerário cresceu 14%, enquanto de brancos diminuiu 19%. Esse 14º Anuário de Segurança Pública revela que de cada 3 presos, 2 são negros. Então, 64% não é um dado confiável. No Brasil, então, se prende cada vez mais, mas, sobretudo, cada vez mais pessoas negras. Existe, então, dessa forma, uma forte desigualdade racial no sistema prisional, que pode ser percebida concretamente como uma severidade de tratamento e sanções punitivas direcionadas aos negros. Aliado a isso, as chances diferenciais em que os negros estão submetidos socialmente e as condições de pobreza que enfrentam no cotidiano fazem com que se tornem, então, alvos preferenciais das políticas de encarceramento no país. Bem, o IBGE aponta 56% da população negra. Se a gente tem 75% a 80% da população privada de liberdade negra, a gente tem muito mais gente presa negra do que fora do sistema, do que na população em geral. E aí nós temos essa constituição dos presídios no Brasil, né? A gente falou um pouco do período humanitário, fez o recorte que Foucault trouxe até o século XVII, a partir do século XVIII, e aí a gente entende, então, que a privação de liberdade ela ganha força junto com as revoluções mundiais, né? Revolução Francesa e Revolução Industrial. O capitalismo, então, ele contribuiu para isso, né? Se o seu maior bem é a liberdade, então a gente vai privar você da liberdade. Você privado de liberdade, você não constitui capital, você não gera capital, né? Então, a primeira penitenciária no Brasil é a Casa de Correção do Rio de Janeiro, foi fundada em 1850. Ao longo do tempo, então, se viu transformada no Complexo Penitenciário Frei Caneca, demolido em 2010. Ainda tem o prédio, ou parte do prédio dele inteiro. Essa imagem que vocês estão vendo. Foucault, então, ele fala de uma sociedade disciplinar, né? Desse controle dos corpos, dessas relações que envolvem, então, o poder, na leitura Foucaultiana. E aí eu vou ser bastante grosseiro para falar um pouco do biopoder, mas tem um lema que o biopoder Foucaultiano traz, que é viver e deixar morrer. E aí tem um outro pesquisador muito interessante da República dos Camarões, chamado Mambembe, que faz uma crítica, então, a esse biopoder Foucaultiano, né? E ele traz, então, uma teoria, que é a teoria da necropolítica, cujo lema é viver e escolher quem morre. Então, existe uma escolha concreta para quem deve morrer ou não. A gente está falando de corpos negros, né? Uma escolha estatal, inclusive. Corpos negros, a gente está falando de corpos femininos, a gente está falando de corpos LGBT, né? Então, existe uma escolha, entre outros, né? Mas a gente está falando de uma escolha, então, nessa teoria necropolítica, de quem vive e de quem morre. E eu trago uma problematização aqui da Angela Davis, não só da Angela Davis, mas diversos autores, como Franz Fanon, né? Clóvis Moura, Amaury Pereira, né, diversos autores que trabalham a questão do racismo e do antirracismo, que é preciso, então, debater os dados apresentados, além da questão da violência policial e seletividade dos corpos negros, nessa perspectiva, né, que Mambembe chama de necropolítica. É preciso ser abolicionista penal. A criminologia crítica, então, ela representa um projeto político de permanente crítica do poder punitivo. Ela vai desvelar o mito da igualdade racial. Não, desculpa, da igualdade penal. Não é a mesma coisa, né? A igualdade penal não existe. Marlon, 5 minutos, tá? Ok. Então, a criminologia crítica, ela trata o conflito de luta de classes, desenhando, então, diante um modo de produção da infraestrutura socioeconômica da sociedade capitalista, e essa é uma teoria mais marxiana, e nesse momento que se dá, então, a ruptura do pensamento crítico com aquele liberal, né? Que não contesta, então, os processos discriminatórios de seleção desses corpos negros. E aí a gente traz pistas, então, né? Pistas para ser antirracista,
antipunitivista e anticapitalista, né? Os antes. A frase da Angela Davis, muito interessante: o encarceramento em massa nunca trouxe soluções para conter a violência. Eu trago aqui um livro da minha biblioteca muito interessante, que é um livro Encarceramento em Massa, da Juliana Borges. Tem uma outra autora também muito interessante, que fala sobre esse recorte, traz o recorte, né, da população até então. Bem, um outro determinante importante é a questão LGBT, né? No presídio, a gente sabe que a formação, a conformação, ela é binária, né? Masculino ou feminino. Então, no meio desse binarismo, não se visualiza muito, né? Essas populações que aparecem, então, com orientação sexual, identidade de gênero diferenciada. A gente tem, então, começa a perceber-se o aparecimento, então, de celas ou alas específicas para essas populações, aí um certo movimento de garantia de direitos humanos dessas pessoas. E é bem interessante porque algumas alas, inclusive, as pessoas trans e travestis, elas podem manter cabelo grande, roupa feminina, e a depender de como os gestores de saúde compreendem esse espaço, também pode ter a política de saúde LGBT e a questão do processo transexualizador com hormonioterapia, entre outros direitos que essa população tenha, né, possa vir a ter. Trago aqui uma pesquisa só para ilustrar, que a gente está trazendo, mas foi uma pesquisa bastante interessante no estado de São Paulo e no sistema prisional paulista, que traz exatamente o recorte dessa população. É importante trazer também os fatores de vulnerabilidade e risco, né, as condições de confinamento, como a superlotação, a precariedade das instalações, a dificuldade de acesso a insumos de prevenção, né, preservativos, gel lubrificante, de higiene também, barbeador, escova de dente. A violência, então, que existe também internamente, a gente sabe que o tráfico e as facções criminosas dominam esses espaços, a precariedade na assistência de saúde, a dificuldade de acesso à informação, e essa percepção de riscos e práticas, né, com a questão do uso de drogas, listas e listas no sistema prisional, o uso de preservativo, que é o não uso, na verdade, e o compartilhamento de equipamentos para tatuagem, piercing, entre outros, pela própria população privada de liberdade. E a questão das drogas, por exemplo, não existe hoje um protocolo de entrada, de porta de entrada, para a questão da abstinência e redução de danos. Então, o que acontece normalmente é que o preso começa a ter abstinência dentro do sistema prisional e ele apanha até dormir, né? Isso precisa avançar também nessas questões. A gente está colocando o SUS para dentro e, a partir disso, então, a gente vai vendo essas discussões avançando cada vez mais, né, em relação aos direitos humanos. Bem, populações-chave, a professora não está aí, a Ariadne, eu ia até conversar com ela sobre isso, eu também estive em Genebra e a gente conseguiu trazer algumas questões importantes para a discussão na UNAIDS, fui com o Dr. Fábio Mesquita na época, e a gente conseguiu trazer para esse Guidance, Guidance, né, for HIV Prevention, Diagnosis and Treatment and Care for Key Populations, né, para populações-chave, a população privada de liberdade. Então, ela pode também ser alvo de ações como de prevenção, né, como utilização da profilaxia para exposição, o PEP, para diagnóstico e tratamento. Aqui alguns marcos normativos importantes. A saúde no sistema prisional brasileiro, então, ela vem por meio de uma política, de 2014, que ela foi atualizada agora por outras duas normativas, né? Essa é a conformação atual das equipes, e me assusta muito a forma como o Ministério da Saúde reorganizou essas equipes agora, né? Então, a gente tem uma diminuição, por exemplo, de equipes psicossociais, e a gente sabe que quando você conversa com qualquer diretor de unidade prisional e pergunta qual é o seu maior problema de saúde, maior agravo, é saúde mental, né? E aí os principais agravos que nós temos dentro do sistema: tuberculose, HIV, hepatites, transmissíveis e não transmissíveis, né? Sífilis, dermatites, as hipertensões, diabetes. E para o sistema prisional, para finalizar, Marcelo, já estou finalizando, a gente tem 3 dimensões importantes para a discussão da saúde mental no sistema prisional, que também é uma garantia de direitos humanos, né? Você garantir o direito à saúde mental no sistema prisional. Isso é um grande desafio, porque o sistema prisional, para nós abolicionistas penais, nem deveria existir. Então, a gente tem psico em decorrência do confinamento, o uso abusivo de drogas e a questão das pessoas com transtorno mental dentro do próprio presídio. Como eu havia falado para vocês,
A gente tem um local chamado manicômio judiciário, né, que a gente precisa destruir esse lugar e transformar em outra coisa, que seria trabalhar melhor a rede substitutiva da saúde. E aí nós temos experiências que já funcionam desse jeito, como, por exemplo, o PAI-PJ e o PAILI. O PAI-PJ em Minas Gerais e o PAILI em Goiás, que são programas interessantíssimos que fazem exatamente isso. Eles têm uma equipe que conecta o sistema de justiça criminal com a rede SUS e SUAS e consegue trabalhar, então, esse processo de desinstitucionalização e, ao mesmo tempo, um processo também de reorganização da rede, né? Reorientação para a rede extra-hospitalar dessa população que está em manicômios judiciários. Uma equipe mínima, composta por médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social e outro profissional, né, na formação a gente prefere que seja um advogado, inclusive, para poder ajudar nesse processo de discussão e peticionamento. E aí nós temos, então, um fluxo que a gente acha interessante para a rede, matriciando, então, diversas questões que envolvem a saúde mental e a própria rede de atenção à saúde e a rede de atenção psicossocial. Gostaríamos de ver, então, a rede formada nesse tecido, né? Onde a gente tem, então, o sistema prisional como um território de saúde, inclusive, né? Sendo um ponto da rede de atenção à saúde, e ali movimentando todo o fluxo para média e alta complexidade, tendo a atenção primária dentro do presídio, como a política de saúde preconiza. Mais um artigo meu sobre o assunto, direito à saúde mental no sistema prisional. Termino aqui com a frase, então: a loucura, objeto dos meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano da razão. Começo a suspeitar que é um continente. E a gente, então, tem várias reflexões para fazer, inclusive sobre a questão da produção social da loucura, né? Vários filmes apontam para isso, mas nossa sociedade como um todo, ela produz, né? E essa produção, então, ela é social. E há uma produção, então, social da loucura, a miséria, né? Como é que você trabalha, né, a discriminação e preconceito? Como você trabalha, então, processos que envolvem a prevenção da violência, diminuindo a desigualdade social e as pessoas tendo acesso a bens e serviços públicos de qualidade? Isso é prevenção, né? Obviamente que outros indicadores entram, como o combate, né, ao racismo, o combate à LGBTfobia e por aí vai. Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Agradeço muito, Marcelo e a equipe da Abrasco por estar aqui nesse congresso e muito obrigado. Obrigado, Marden. Parabéns pela sua exposição. Realmente, a forma como a sociedade enxerga a população privada de liberdade diz muito sobre ela em vários aspectos, em várias dimensões, né, do convívio coletivo. Te agradeço mais uma vez pela excelente apresentação. Passo agora a palavra para o Diego Ferreira Lima Silva, que tem como título da sua exposição Acessibilidade, Saúde e Direitos Humanos nas Pessoas com Deficiência. O Diego, ele é fisioterapeuta, mestre em saúde pública pela ENSP, doutorando e pesquisador na UNB, e atua nos temas saúde pública, estudos sobre deficiência, Covid-19, deficiência e atenção primária. Diego, você tem até 20 minutos para fazer sua exposição, e também posso ficar de te avisar quando faltarem 5 e 1 minuto, respectivamente. A palavra está com você. Olá, Marcelo. Marcelo, que é quase meu parente, Marcelo Ferreira. Mais uma vez, né? Bom dia, agora boa tarde. É um prazer estar aqui dialogando com vocês, estar revendo o Marden, conhecendo a Ana Cláudia e também a Ariadne, que não pôde continuar no debate. Pois bem, como o Marcelo me apresentou, eu sou Diego Ferreira, sou doutorando aqui na Universidade de Brasília e, dentre outras, venho pesquisando aí nos últimos anos as questões que se relacionam com a pessoa com deficiência. Um pouco diferente da abordagem do Marden, mas eu vou dialogar com ele, gostei muito da abordagem dele, porque quando a gente fala sobre encarceramento de corpos ou controle sobre corpos, né, as pessoas com deficiência, ao longo da história dos séculos, também vêm sendo vítimas desse tipo de política, né, que se apodera de valores muitas vezes religiosos, morais e também da política pública. Então, não pelos mesmos méritos da população carcerária, mas a pessoa com deficiência também sofre e já sofreu e vem sofrendo de políticas que também violam seus corpos e políticas de encarceramento. Nesse sentido, eu vou fazer uma abordagem muito mais provocativa aos nossos colegas epidemiologistas, à academia, no sentido de que não vou fazer um debate próprio aqui sobre a política de pessoas com deficiência, mas uma breve análise ou apontamentos sobre
como as pessoas com deficiência vêm sendo objeto de, ou não vêm sendo objeto de investigação epidemiológica, né, vamos assim dizer, pegando a provocação da mesa, né, uma população dita invisível ainda para a maioria dos estudos. Então, vou abrir aqui uma apresentação, algumas lâminas e algumas provocações. Marcelo, fique à vontade para quando chegar os 5 minutos, você me ajudar aí, se eu passar deles, mas espero que não, acho que eu vou cumprir bem o tempo. Vamos lá. Só queria que vocês me confirmassem se a apresentação está aparecendo para vocês, Marcelo. Aparecendo sim, perfeito. Obrigado. Então, o tema, né, da mesa de hoje, populações invisibilizadas em estudos epidemiológicos, acessibilidade, saúde e direitos humanos nas pessoas com deficiência. Além de fisioterapeuta, mestre em saúde pública, eu também componho o GT da Abrasco, do temático sobre deficiência e acessibilidade, e aqui cumprimento também os meus colegas que hoje fazem parte desse GT. E congratulo e cumprimento todos os participantes do 11º Congresso de Epidemiologia, você que está aí ouvindo a gente. Então, inicialmente, tentando explicar o porquê de que as pessoas com deficiência elas estão, aspas, em situação de invisibilidade frente aos estudos epidemiológicos. Então, um primeiro tema que é abordado por vários autores é a interpretação de que a deficiência é um conceito em evolução. E ela é um conceito dito em evolução, porque sim, ela muda ao longo do tempo, né? Se a gente voltar lá atrás, para períodos remotos, a deficiência já foi considerada um castigo divino, a deficiência já foi considerada questões relacionadas à intoxicação, a envenenamento, a bruxarias, etc. E esses conceitos vão evoluindo ao longo do tempo, e quando você lógico, elas mudam o segmento populacional que é considerado ou não pessoa com deficiência e também, de outra maneira, muda o juízo de valor que se submete sobre elas. Então, uma pessoa que é amaldiçoada, muitas vezes ela não vai ser muito bem recebida pela sociedade ou considerar a pessoa com deficiência vítima de uma patologia, uma pessoa doente, talvez a torne vítima condicionante à piedade da sociedade e dos seus próximos, né? Vamos assim, em evolução da deficiência, ele dificulta os estudos epidemiológicos, vamos assim dizer, porque, primeiro, você tem dificuldade de segmentar dentro da população geral, discriminar quem são essas pessoas, definir claramente quem são essas pessoas, e quando você também busca interpretar esse conceito à luz de países diferentes, de grupos sociais diferentes, essa interpretação muda. Então, por exemplo, em países, vamos dizer, europeus, países ditos do velho mundo, a interpretação sobre a deficiência ela ainda é condicionada sobre a sua incapacidade para o trabalho. Se você é considerado pessoa com deficiência, se você não tem capacidade para o trabalho. Vou falar um pouco da interpretação brasileira a seguir. A interpretação brasileira ela se calca no déficit de participação. Então, independente se tem capacidade ou não para o trabalho, mas se você tem um déficit de participação na sociedade, pleno gozo, quando comparado com pessoas que não têm deficiência, aí se caracteriza a deficiência. Então, quando você vai buscar fazer estudos sobre populações específicas, ou, na verdade, nem tão específicas, nós vamos ver os números aqui, a população com deficiência é tão ampla quanto outros estudos populacionais maiores na população brasileira. Nós estamos falando aqui de minorias, né? Vamos, assim, novamente usando uma outra comparação, uma outra analogia. Então, nesse conceito que é em evolução, além de um conceito em evolução, existe um conceito em disputa. E aí, conversando com o Martin, nesse conceito em disputa, há uma disputa muito grande dos valores médicos sobre esse corpo com deficiência. Na parceria, digamos, epidemiologia-Estado, né, a gente sabe que ela está atrelada referendando decisões, possibilitando a tomada de decisões, possibilitando a construção de intervenções de cunho social e coletivo.
seja da saúde pública ou de outras políticas, mas predominantemente a de saúde pública, o saber médico ele é predominante nos estudos epidemiológicos. Então, sob a alcunha da definição médica, esteve durante muitos anos a definição de quem é a pessoa. E essa interpretação dentro do modelo biomédico, ela muitas vezes equipara a pessoa com deficiência a uma condição de doença, né? Não é raro no Brasil as pessoas com deficiência, na sua luta pela aquisição de direitos, benefícios, etc., elas se beneficiarem, por exemplo, do auxílio-doença, e não de políticas como o BPC. Então, o modelo biomédico, ao longo dos séculos, ele tem sido muito predominante na definição de quem é ou não pessoa com deficiência nas sociedades ocidentais, predominantemente. No entanto, ainda também nas sociedades ocidentais, nas sociedades constituídas a partir de constituições cidadãs, constituições de direito, o modelo social ele vem emergindo, em especial no final dos anos 70, mas ganhando força no início dos anos 80, numa disputa de interpretar que só a condição biológica, só a condição, aspas aqui, do corpo defeituoso, do corpo incompleto, ele é incapaz de definir quem é quem não é pessoa com deficiência. Então, esse modelo social entra em conflito ou em complementaridade, dependendo de que questão estamos resolvendo entre o modelo biomédico e o modelo social da deficiência, na busca de interpretar dentro dos diversos grupos sociais quem é ou não pessoa com deficiência. Falando da legislação brasileira, durante muito tempo, né, nós definimos a pessoa com deficiência predominantemente pela ausência ou mau funcionamento de uma parte do corpo. Isso não era de tão longe, até 2015 nós tínhamos essa definição a partir da promulgação da Lei Brasileira de Inclusão. E aí ela coloca, no seu artigo 2º, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual a interação com uma ou mais barreiras pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as outras pessoas. E aí, conversando de novo com o Marden, quando ele fala que a população carcerária sofre dos acometimentos, digamos, de saúde, predominantemente de transtornos mentais, a Lei Brasileira de Inclusão, ela interpreta o transtorno mental também sobre a ética de proteção social das pessoas com deficiência. Ou seja, nós estamos falando que entre uma população invisível, que é a população carcerária, nós temos os mais invisíveis, que são as pessoas com deficiência que estão lá dentro. Ainda os que transtorno mental sejam predominantes, as outras deficiências também estão lá dentro e estão invisibilizadas. Então, considerando ainda esse tópico do conceito em evolução, esse conceito em evolução, quando ele é em conflito e fora da égide do poder médico, ele tem uma série de dificuldades de implementação. Porque quem vai outorgar, então? Quem vai medir se essa participação é plena ou se ela não é plena? Quem vai definir se esse corpo ou essa mente, vamos assim dizer, que não funciona na égide da normalidade, ela é considerada ou não uma pessoa com deficiência? Então, pegando ainda o artigo 1º, o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão, ele diz, olha, a avaliação da deficiência quando necessária, e ele coloca aqui quando necessária, quando a pessoa busca direitos. Então, ela será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerará fatores como os impedimentos nas funções corporais e estruturas do corpo. Essa é uma reinterpretação do que nós chamávamos antes de defeito, de ausência ou mau funcionamento de parte do corpo, então ela passa a ser chamada de impedimento nas funções corporais ou na estrutura do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, as limitações no desempenho de atividade e a restrição de participação. Então, do item 2, 3 e 4, quem mensura isso? Qual é o instrumento que vai mensurar isso? Então, aí no parágrafo 2º da mesma lei, ele diz que o Poder Executivo criará os instrumentos para avaliação da deficiência. No mesmo dispositivo legal, que é a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, se coloca a necessidade de implementar esse modelo de avaliação da deficiência, que define quem é a pessoa com deficiência, considerando esses 4 tópicos, que ele deveria ter sido implementado em 24 meses.
e nós estamos em 2021, 4 anos depois, 48 meses depois, perdão, 48 meses não, 6 anos depois, de 2015, perdão, e esse modelo não foi implementado ainda que ele tenha sido desenvolvido em parceria com a Universidade de Brasília, chamado o Índice de Funcionalidade Brasileiro, é um instrumento que é calibrado na população brasileira para medir esses 4 fatores e definir quem é pessoa com deficiência ou não, e ele não foi implementado. Então, esse ainda é um dos motivos agudos, né, da dificuldade e da invisibilização de estudos que tragam a pessoa com deficiência à luz desses estudos epidemiológicos. Então, quando você pega agora, olhando o campo da epidemiologia, não o campo que define exatamente as pessoas com deficiência, além desse conflito de interpretação entre o modelo biomédico e o modelo social da deficiência, bem como aspectos normativos que definem a pessoa com deficiência e não aspectos médicos. Então, os estudos e investigações epidemiológicas, historicamente, eles estão muito focados no agravo, né? Numa condição que tem uma definição de caso muito bem estabelecida, um desfecho muito bem estabelecido. Então, a gente acaba reduzindo o universo ao agravo e não à pessoa. Então, as pessoas acabam não sendo muito objeto da investigação epidemiológica historicamente. Então, se eu pegar um exemplo aqui, para a gente poder fazer um choque de realidades, então, quando a gente compara a diabetes mellitus, eu não vou nem trazer aqui nenhum dado de revisão sistemática sobre qual a relevância ou o número de estudos sobre diabetes mellitus e população com deficiência. Isso aqui vocês estão careca de saber, assim como eu, que são muito predominantes, os estudos sobre diabetes mellitus. Então, quando a gente cruza, por exemplo, pesquisas no âmbito nacional, que também tem um componente epidemiológico, como a Pesquisa Nacional de Saúde, os dados derivados do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica, que é o PEMAC, e os dados da farmácia popular, quando esses dados são cruzados, a gente vê que a prevalência de diabetes na população brasileira é de 9,2%, independente da gravidade, se grave, mais leve ou moderado, entendendo que a diabetes tem diversas apresentações na população e as menores delas, mais uma vez, são as manifestações graves, são as manifestações que geram agravos. E lembrando que, muitas vezes, a diabetes descompensada e em condições graves gera pessoas com deficiência. Então, a diabetes mellitus é uma doença que, quando considerar a população mundial, ela é uma doença crônica que afeta 3% da população mundial, com um prospecto que aumenta até 2030, ou seja, para alcançar aí esses 3% efetivamente. Então, o diabetes mellitus ocupa a 9ª posição entre as doenças que causam perda de anos de vida saudável. Então, quando eu comparo isso com o grupo populacional da pessoa com deficiência, e a gente pode discutir entre os nossos amigos epidemiologistas, qual é a magnitude do caso, o tamanho do problema. Então, quando eu falo de população mundial, então, cerca de 1 bilhão de pessoas são pessoas com deficiência, nas diversas formas de defini-la ao longo do mundo. Esses dados estão no artigo do professor Everton Pereira, aqui da UNB, mas são dados do relatório global sobre deficiência. Então, desse 1 bilhão de pessoas, quase 1/8 da população mundial, o que é muito maior do que 3% da população mundial afetada pela diabetes, 80% delas estão vivendo em países em desenvolvimento e 20% das pessoas mais pobres do mundo têm um tipo de deficiência. Então, mais uma vez, a deficiência ela parece ser a grande intersecção de vulnerabilidades no mundo. E ainda que em números monstruosos, números enormes, ela não vem figurando, né, nos grandes estudos epidemiológicos. Considerando ainda os estudos, né, sobre a pobreza e tal, então a pessoa com deficiência, mais uma vez, ela parece ser a grande intersecção dessas condições de vulnerabilidade. Quando a gente olha para o Brasil, né, comparando lá os 9,2% da diabetes, 24% da população brasileira apresenta algum tipo de deficiência. De novo, está no artigo do professor Everton. No entanto, esse é um dado do censo 2010, que ainda não foi realizado o censo 2020, e sabemos muito bem por quê. Porque isso também não figura entre a prioridade do governo atual, que é visibilizar as deficiências, vamos assim dizer, da gestão atual e as populações vulneráveis desse país, que a cada minuto aumentam mais. Então, considerando ainda os estudos da professora Nora Grosso, que também estão no relatório global sobre deficiência, as pessoas com deficiência têm 3 vezes maior probabilidade de não conseguir assistência médica. Então, quando você vai colocar um dos grandes argumentos para justificar os grandes estudos epidemiológicos,
Um deles, além da definição do caso bem definido, desfecho bem definido, é a magnitude do caso. Então, quando você compara, por exemplo, o diabetes mellitus e o grupo populacional da pessoa com deficiência, e quero deixar bem claro aqui que deficiência não é doença, assim como o diabetes mellitus, mas representa um grupo populacional altamente vulnerável, a magnitude do grupo é muito maior do que da doença. E ainda assim, quando, em qualquer busca que nós fizermos, seja na internet ou de forma mais sistemática, metodológica, nós vamos ver que o número de estudos sobre diabetes mellitus ele é infinitamente maior sobre os estudos epidemiológicos que envolvem o público, o grupo e as pessoas com deficiência. Então, ainda considerando aí, dialogando, né, com o Marden, o que é que justifica também um pouco dessa invisibilidade das pessoas com deficiência figurando nos estudos epidemiológicos? Porque o que não se vê, o que não está presente entre nós, muitas vezes não é objeto de estudo. Então, como o próprio Marden citou Foucault, no mesmo livro, no mesmo texto, na mesma referência que ele cita, as pessoas com deficiência também foram historicamente apartadas do convívio comunitário, por diversas questões, né? Então, por serem consideradas inaptas, por serem consideradas amaldiçoadas, por serem consideradas loucas, por serem consideradas vítimas de maldição, etc., etc., as pessoas foram tiradas do convívio social. Então, uma vez tiradas do convívio, ou colocadas em colônias, né, como foi também comum no Brasil, as colônias de rancênicos, etc. Então, as pessoas com deficiência, elas estavam dentro de um contingente, né, de seres humanos destinado à vivência em isolamento, pura e simplesmente pelo fato de não terem reabilitação, aspas, que o seu corpo não terem conserto, né? Isso trazendo um paradigma antigo que era o paradigma da integração, onde essa reabilitação, essa política de reabilitação voltada às pessoas com deficiência estava destinada a trazê-las para o ambiente da normalidade. Então, um exemplo importante desse processo foi a construção de hospitais de retaguarda, e aí não precisa nem entrar em todas as tipologias, né? Mas as instituições de acolhimento, as instituições cáritas, as instituições religiosas, as instituições filantrópicas, que muitas das vezes foram simplesmente tratadas como abrigos para pacientes não tinham processo de reabilitação aparentemente é uma combinação de fatores que gera essa invisibilidade. Então, são fatores conceituais, né, sobre deficiência, desde a sua definição, seu papel na sociedade, que papel as pessoas ocupam, né? Sempre há uma pergunta sobre isso, né? Como se houvesse alguma questão sobre isso. Elas são pessoas, então o papel que elas ocupam na sociedade é um papel afetivo, é um papel de trabalho, é um papel de conhecimento, etc. São pessoas que precisam viver em sociedade, né? Mas aparentemente ainda há dúvidas sobre isso. Qual o papel das pessoas com deficiência na sociedade? Fatores relacionados aos modelos e o que investigam os estudos epidemiológicos, ou seja, a definição da deficiência, ela não parece, e ao longo do tempo, ela vai se deixar cada vez menos ser definida por modelos médicos, por modelos que atribuem fatores muito bem definidos de doença, de questões de exames, questões de definições biológicas. A condição de deficiência está muito mais no campo social e no Brasil, especificamente, no campo normativo hoje, do que no campo da doença, do que no campo da medicina, vamos assim dizer. E os estudos epidemiológicos ainda estão muito calcados nesse social esteja aí. Nós estamos no 11º Congresso de Epidemiologia também, discutindo formas e novos mecanismos de fazer epidemiológico. Então, ainda, como terceiro ponto, os estudos epidemiológicos, muitas vezes, estão muito focados em auxiliar ou buscar questionar as decisões políticas. E não é de hoje que grande parte das decisões políticas e do Estado, elas estão focadas em uniformização de padrões. Então, usando o mesmo paradigma que eu usei anteriormente, o mesmo exemplo da diabetes mellitus, para a política pública em geral, não faz diferença se a diabetes afeta pessoas com deficiência ou pessoas sem deficiência. O importante é uniformizar o padrão da interpretação da diabetes nas sociedades, inclusive seus mecanismos de controle, erradicação e assim por diante. E aí, sem deixar de lembrar, por exemplo, o caso da Covid-19,
os casos da Covid-19, óbitos pela Covid-19, hoje identificam gênero, raça, mas não identificam a deficiência. Então, hoje, nós estamos numa invisibilidade completa, numa uniformização de padrões entre mulheres que morrem por Covid, ou entre negros que morrem por Covid-19, que nós sabemos que são a maioria, ou seja, entre os negros e pessoas em maior vulnerabilidade econômica, estão figurando entre aquelas que mais morreram por Covid-19. Então, considerando a lâmina anterior, uma das lâminas anteriores, onde a gente percebe que a pessoa com deficiência é uma intersecção de vulnerabilidades, essa intersecção de vulnerabilidades, no caso da Covid-19, por exemplo, nos sistemas oficiais, ela está completamente invisibilizada. Nós não sabemos quantas pessoas com deficiência morreram de Covid-19 no Brasil. Nem sabemos, nem vamos saber, porque, inclusive, também não temos estudos epidemiológicos nessa direção. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, do EpiCovid, que foi o maior estudo sobre a prevalência da deficiência no Brasil, ela identificou questões como gênero, como raça, como município, mas não identificou, por exemplo, se a pessoa tinha deficiência ou não, e estava afetada pela Covid-19. Então, muito me parece que a invisibilização de pessoas com deficiência em estudos epidemiológicos, ela ainda está muito ligada às raízes mais conservadoras do que legitimam os estudos epidemiológicos, que são os estudos sobre doenças, e não sobre seres humanos, e não estudos sobre as pessoas, né? Então, por fim, né, no Brasil ainda é preciso lembrar, né, como eu falei na segunda lâmina, de que a avaliação, né, do modelo biopsicossocial, que está regido por lei e com prazo vencido, vem sendo negligenciado desde o governo Temer, quando o seu instrumento, o Índice de Funcionalidade Brasileiro, foi devidamente validado, calibrado e entregue pelo grupo de pesquisa da Universidade de Brasília ao governo federal. Então, desde o governo Temer, onde o prazo, inclusive, já estava vencido, esse instrumento ainda não foi implementado, o que inviabiliza, por exemplo, a construção que também está previsto em lei, do Cadastro Nacional de Pessoas com Deficiência, onde nós teríamos um grande mapa da deficiência em todo o Brasil, a partir de um modelo de avaliação calcado no modelo biopsicossocial da deficiência, que é o que hoje o que maior parte tem consenso na comunidade científica sobre a avaliação da deficiência, considerando os fatores não biométricos, considerando os fatores externos, considerando os fatores de acessibilidade, considerando os fatores de acesso e participação social, como preconiza a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, eu encerro por aqui com essas provocações, deixando para o debate e passo aí para o Marcelo, para a moderação, para que a gente possa seguir com a Ana Paula, nossa querida colega. Até breve. Obrigado, Diego, pela brilhante exposição. Tem uma publicação recente minha onde eu abordo, né, essa nossa deficiência paradigmática, até eu diria, né, da epidemiologia, que trabalhamos com indicadores, né, pautado na doença, na morte, e que a gente precisa transpor esse paradigma para uma indicação, né, uma epidemiologia que se busque pautada pela vida, capaz de enxergar as diversas peculiaridades e particularidades do ser humano, que não seja a doença e a morte, né? Então, parabéns pela excelente exposição. Passo agora a palavra para Ana Cláudia, que tem como título da sua fala o método epidemiológico e as peculiaridades culturais da população cigana. A Ana Cláudia Conceição Silva, ela é docente adjunta da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Departamento de Saúde, doutora em Medicina e Saúde Humana e líder do Núcleo de Estudo e Pesquisa em Ciências da Vida, o NEP-Vida. Ana, te passo a palavra, desejo boa sorte e fico aqui na moderação do tempo, caso seja necessário. Obrigado e a palavra está contigo. Seu microfone ainda está desligado, tá? Pronto. Agora sim. Boa tarde a todos. Agradeço a organização do evento pelo convite e a oportunidade de dar visibilidade a um estudo epidemiológico cuja população é o povo cigano. A gente traz aqui uma apresentação
Vocês conseguem ver? Ok? Visualizam a apresentação? Estamos vendo sim. Pronto. Perfeito. Então, a proposta dessa apresentação é a gente trazer o caminhar, trazer e dialogar acerca do caminhar metodológico de um estudo sobre saúde da população cigana na Bahia. Como o tema, né, da apresentação é o método epidemiológico e as peculiaridades culturais da população cigana. A gente traz aqui um pouco de um estudo epidemiológico que foi realizado aqui na Bahia, intitulado Fatores Associados à Utilização de Serviços de Saúde por Ciganos na Bahia, Brasil. Eu corroboro também com a fala do colega, quando ele traz a questão do acesso, né, aos serviços de saúde, a invisibilidade de estudos sobre o povo cigano com relação à Covid-19, se a gente pensar na questão da própria ficha de notificação da Covid-19, depois de muito tempo que foi incrementado, foi acrescentado um campo sob etnia e que ele não abrange, né, todos os grupos invisíveis e vulneráveis, mas isso também é avanço, né? Essa inclusão desse campo. Eu acho que para a questão da visibilidade também foi um avanço, mas ele também não contempla todos os grupos. Quando a gente fala de estudos epidemiológicos acerca da população cigana, a própria mesa ela já é provocativa, quando ela traz a questão de população invisibilizada em estudos epidemiológicos. De fato, é o que acontece com relação ao povo cigano, que são povos e comunidades tradicionais, né, no nosso país, são grupos étnicos oriundos da Índia, e, se a gente pensar, é uma minoria étnica no nosso país e também é uma minoria étnica na Europa. Quando eu trago a Europa, porque a maioria do referencial que a gente tem de estudos epidemiológicos acerca da saúde da população cigana são estudos realizados na Europa com população cigana residente na Europa. E pela própria história, né, da diáspora, os ciganos que foram expulsos de Portugal, da Europa como um todo, que adentraram no Brasil, e a gente também constitui aqui uma minoria étnica. Com relação aos estereótipos que os ciganos ainda vivenciam, né, eles conseguiram se estabelecer socialmente pela venda de quinquilharias, né, pelo comércio, e até hoje o provedor da família é o homem, que também, em grande parte da população cigana, sobrevive pelo comércio. E outro ponto importante também é a questão das barreiras que limitam o acesso a serviços de saúde, como geográficas, financeiras, organizacionais e de informação. A gente traz aqui algumas condições, como condições precárias de habitação, nível de escolaridade profissional reduzidos, a própria dupla discriminação de etnia e de gênero e a dificuldade ao acesso aos serviços de saúde. E aí vem a grande lacuna no conhecimento, que é o diagnóstico situacional em saúde para a etnia cigana. Praticamente inexistem estudos epidemiológicos, existe uma escassez de estudos epidemiológicos acerca da população cigana no nosso país. E foi uma grande dificuldade desse estudo, foi encontrar parâmetros de comparação similares. Por quê? Porque a maioria dos estudos no nosso país, estudos epidemiológicos em saúde, eles são relacionados à raça, à cor da pele. E a gente tem um ponto também importante, que é a garantia das políticas públicas de saúde no que diz respeito à garantia da equidade e no acesso para todos, o acesso universal. E quando a gente traça um diagnóstico epidemiológico, a gente traça um diagnóstico situacional em saúde capaz de desvelar uma situação de saúde que vai culminar em ação, né? Uma intervenção, ação. Já adiantando, assim, uma coisa bacana que a gente está tentando fazer no nosso grupo de estudo e pesquisa lá na universidade é uma cartilha voltada para questões de Covid-19 e população cigana aqui na Bahia. Já estamos caminhando a passos longos e eu acredito que a gente consegue finalizar no início de janeiro, que é uma forma também de
contribuir na intervenção e na ação, e não apenas engavetar dados, né? Eu acho que isso é importante também. Se a gente já vive uma história de invisibilidade, a gente pode potencializar, né? Com relação aos objetivos desse estudo, nós tivemos 2 objetivos, que foi um para avaliar a associação entre a utilização de serviços de saúde e fatores determinantes, e o outro, que não é o foco aqui no momento, que foi descrever características de estudos sobre acesso, que foi bacana também, de certo ponto de vista, porque a gente conseguiu identificar essa escassez, né? Essa invisibilidade de estudos sobre acesso. No nosso referencial teórico, a gente traz acesso como acesso realizado, que equivale à utilização dos serviços de saúde. Na nossa revisão sistemática, como eu falei para vocês, a gente conseguiu identificar 10 artigos sobre acesso. E o foco, né, que seriam os materiais e métodos, o método epidemiológico com relação às peculiaridades culturais da população cigana. Esse estudo, né, que eu falei para vocês, esse recorte relacionado à utilização de serviços de saúde, ele é um recorte de um projeto maior, de um estudo de corte transversal, um estudo multicêntrico intitulado Condições de Saúde da População Cigana na Bahia, Brasil. Foi um estudo desenvolvido pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Nosso campo de estudo foram 14 municípios da Bahia e Brasil. Aí começam as peculiaridades, desde o acesso a uma população dita população de difícil acesso, população inacessível. A gente conseguiu desbravar, né, esses 14 municípios, as comunidades ciganas desses 14 municípios, que foram municípios da região metropolitana de Salvador, da região sudoeste da Bahia, do Recôncavo Baiano e do semiárido. Foram os municípios de Camaçari, Candeias, Dias d'Ávila, Lauro de Freitas, São Sebastião do Passé, Santo Amaro, Muritiba, Cruz das Almas, Itajibá, Barra do Rocha, Ubatã, Utinga, Jacobina e Feira de Santana. Algo interessante nesse delineamento, nessa trajetória metodológica, foi a escolha, a seleção desses municípios. E aí a gente teve o total apoio da liderança cigana da Bahia para que a gente adentrasse nessas comunidades. A gente conseguiu estabelecer um vínculo com essa comunidade cigana, as respectivas comunidades ciganas desses municípios, e conseguimos, num primeiro momento, fazer uma contagem, quando Ariadne traz, né, a questão da contagem. A gente não consegue, é difícil a gente fazer a contagem de determinadas populações vulneráveis. Na fala do colega sobre deficiência, ele também traz um pouco dessa questão, dessa dificuldade de mapear. Então, mapear a população cigana, muito difícil, a gente tem poucos achados, inclusive do próprio IBGE, a gente tem pouca coisa, pouco achado com relação a essa contagem. E aí a gente foi fazer esse desbravamento, contar literalmente, praticamente durante o ano, visitar todos esses municípios, retornando várias tentativas para conseguir identificar a nossa população e, posteriormente, fazer o nosso plano amostral. Então, nós identificamos, nesse percorrer metodológico, 1.285 ciganos com idade igual ou superior a 12 anos, residentes em 14 municípios da Bahia, que foi o quantitativo que a gente definiu como população para o estudo. O critério de exclusão utilizado foram indivíduos não encontrados após 3 tentativas para contato. De certa forma, esse critério foi um critério assertivo, se a gente falar enquanto peculiaridade da população cigana. O homem cigano, ele é o provedor da família, então ele praticamente sai o dia todo, manhã e tarde, para trabalhar. Então, foi muito difícil a gente fazer tanto as entrevistas, quanto também identificar esse indivíduo para ele compor o estudo. Nosso plano amostral, né, a partir dessa população de 1.285 ciganos,
a gente fez um plano amostral com a proporção de população de 50%, uma precisão de 10% e um p-valor de 5%, a gente identificou 384 indivíduos. Mas pensando nas perdas e recusas durante as nossas tentativas, a gente acresceu 20% desse quantitativo e definiu como amostra 461 indivíduos. Nosso plano amostral ele também teve outra etapa, que foi a amostra estratificada proporcional. A gente quis garantir que a quantidade e o quantitativo, a população de ciganos, a amostra de ciganos por município, ela fosse proporcional, de acordo o total da população, e isso favoreceu também o nosso estudo. Nosso instrumento de coleta de dados. Para esse estudo, nós trabalhamos com dados sociodemográficos, ocupacionais, sobre atividades do dia a dia, sobre acesso a serviços de saúde, sobre situação de saúde, sobre sinais e sintomas gerais. Mas no nosso projeto Mãe, a gente também trabalhou com outros dados, como, por exemplo, dados sobre saúde da mulher, a gente coletou dados sobre violência, e assim, cada campo de coleta, quando eu falo cada bloco de coleta, ele teve uma peculiaridade. Por exemplo, quando a gente quis identificar informações sobre atividades do dia a dia, como atividade física, peso, altura, índice de massa corpórea, um exemplo, a questão da mulher cigana, né? A mulher cigana ela tem uma roupa que é própria da sua cultura, então roupa com adereços, com peso maior. Então, o que foi que a gente fez? A gente fez uma estimativa de peso daquela roupa para a gente estar subtraindo do peso total no dia da aferição. Para coletar dados com a mulher cigana, o homem cigano sempre estava próximo para ele identificar o que estava sendo perguntado, se podia ser perguntado. A gente teve o cuidado de quem entrevistava a mulher cigana era uma mulher que entrevistava a mulher cigana. Quem entrevistava o homem cigano era um homem que era o entrevistador. Então, assim, tiveram algumas questões que a gente teve que manter e conceder para garantir esse vínculo, essa aproximação com esse povo, né, e comunidade tradicional. Com relação, por exemplo, à situação de saúde, se a gente pensar saúde da mulher, algumas perguntas, informações com relação a contraceptivo, a saúde do homem. Então, a gente teve que ter uma habilidade para a gente garantir e manter esse vínculo com a população e conseguir garantir a coleta e o desvelamento, a coleta de dados e o desvelamento da situação de saúde. Com relação às nossas variáveis de estudo, nossas variáveis independentes, elas foram sexo, idade, tempo de estudo, situação conjugal, quantidade de filhos, raça, cor da pele autorreferida, renda bruta mensal, situação trabalhista, área de residência, se era rural, se era urbana, o estado de saúde autorreferido, número de doenças autorreferidas, o nomadismo, que para a gente foi super interessante, porque historicamente o cigano ele é dito como povo nômade, mas na nossa região ele é um povo sedestrado, é um povo fixado. Então, a maioria dos ciganos ele tem residência fixa. Com relação à nossa variável dependente, nós trabalhamos com a variável utilização de serviço de saúde, que é um desfecho binário. Ana, 5 minutos, tá? Ok. Com relação à análise de dados, a gente trabalhou com análise descritiva, estimando frequência absoluta e relativa das variáveis categóricas e estimativa da medida central e de dispersão para as variáveis contínuas. Também trabalhamos com análise bivariada, onde estimamos razão de prevalência para a variável efeito, para a variável desfecho. E para análise multivariada, a gente utilizou a regressão logística múltipla, o diagnóstico do modelo dessa regressão logística múltipla com a bondade do ajuste. Os achados eles foram representados mediante tabelas, nós utilizamos os softwares SPSS, o R, o EPINFO e o INPEP para contribuir na análise de dados, e com relação aos aspectos éticos, a gente
conseguiu que todos os participantes assinassem o termo de consentimento livre e esclarecido. O projeto, anteriormente, ele foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, foi todo um caminhar que a gente foi desbravando, por se tratar de uma população vulnerável, era tudo muito novo para a gente. Os participantes, a grande maioria, eles tinham um nível de escolaridade reduzidos, não eram alfabetizados, então, grande parte deles, eles fizeram a assinatura com a digital. E nossa taxa global de resposta foi 427 indivíduos foram os respondentes. Então, nós tivemos uma taxa de resposta global de 92,62% de indivíduos respondentes. Isso foi bem bacana. A priori, a gente achou até que seria um número menor. Como o nosso plano amostral era 384, a gente conseguiu, né, atingir, porque a gente acresceu os 20% para recusas e perdas. Nosso principal achado é que aqueles indivíduos cuja situação conjugal era com o companheiro, eles acessavam tardiamente os serviços de saúde, e também aqueles com mais de duas ou mais doenças autorreferidas, eles acessavam tardiamente, né? O que a gente até, não é o foco aqui a discussão, mas a gente associa aquele fenômeno do iceberg. Ele só acessa o serviço quando está mais grave, quando ele tem aquela doença eminente, aquela doença já com sinais e sintomas eminentes. E a gente traz para a discussão aqui, para estar explorando mais, né? Na STUC, obrigada, que é obrigada na linguagem do Romani. Agradeço, Ana, pela tua exposição. Muito interessante ver esses dados de população cigana, que, assim como tantas outras populações, também são, além de serem invisibilizadas, né, são vulnerabilizadas pelo nosso próprio Sistema Único de Saúde, né, que deveria ser universal para todos, mas muitas vezes nós, enquanto profissionais de saúde, do serviço, reproduzimos um modelo de Sistema Único de Saúde da capital para todas as populações, né, sem levar em consideração as suas particularidades, as suas peculiaridades. Então, fico aguardando agora, nós abrimos aqui para perguntas, né? Eu fui informado de que as perguntas seriam colocadas aqui no chat, e à medida que elas forem surgindo, eu passo para que os expositores façam as suas respostas, tá? Até agora não fui notificado de nenhuma, mas ficamos aqui à disposição para as perguntas de quem estiver nos assistindo. O pessoal está nos avisando que, por enquanto, não temos perguntas. Acho que muito por causa do horário também, pelo nosso desencontro da mesa de hoje. Acredito também. Então, nesse sentido, já que ainda não temos perguntas... Podemos discutir entre a gente? Pensei se isso vocês agora. iriam encaminhar perguntando se vocês gostariam de fazer as suas considerações finais antes da gente encerrar essa mesa de hoje. As considerações finais ou algo interessante eu posso perguntar ao colega também? Fica à vontade. Para Diego. Diego, com relação à Covid, que eu achei bem pontuado quando você falou da questão das pessoas com deficiência e os dados e os achados da invisibilidade. Você que faz parte do grupo da Abrasco, tiveram alguma interlocução com o Ministério da Saúde com relação à própria a ficha de notificação para a Covid? É interessante porque no meio desse percurso aí, eu acredito que uns 4 meses ou 6 do início da pandemia foi atualizada essa ficha e parece que eles incluíram novos dados, né? E agora, por último, também incluíram mais informações. Aí eu não sei como é a articulação de vocês nesse sentido, que eu acho bacana também. Inclusive para a população cigana, para a gente foi um avanço, porque na ficha já tem etnia, né? Aí você pode especificar a etnia,
É interessante também essa interlocução. Não sei como é que o Ministério está dialogando também, né, com relação a essa pasta. Então, assim, primeiro, eu quero dizer que o Ministério atualmente ele não dialoga. Então, assim, isso é um primeiro aspecto. Segundo aspecto, como eu também fui contemporâneo do Marden, numa época de produção de políticas, inclusive na configuração da rede de cuidados da pessoa com deficiência. Então, hoje nós temos uma fragilidade técnica na coordenação, na direção que toca as questões que se relacionam à pessoa com deficiência é muito grande. Então, o que acontece, Ana Cláudia? No mesmo período em que foi solicitada a inclusão de raça, gênero, de raça, cor e etnia na ficha de notificação da Covid-19, o Ministério Público também solicitou a inclusão da informação sobre deficiência, como, por exemplo, foi incluída há anos atrás na ficha de avaliação do SUS-AB, por exemplo, no prontuário eletrônico, CDS, etc., usando o mesmo modelo. Só que aí, pasmem, vou te dizer uma coisa de pasmem, porque enfim. Aí quem responde a primeira vez essa solicitação do Ministério Público não é nem a coordenação da pessoa com deficiência e nem a Secretaria de Vigilância do Ministério da Saúde. Quem responde primeiro essa solicitação é o DataSUS. Assim, aí por que você não... Eu não sei como. Então, primeiro quem responde é o DataSUS dizendo que o sistema está pronto, o sistema precisava correr, etc. Não poderíamos incluir na informação, na ficha, a pessoa com deficiência. Posteriormente, a Secretaria de Vigilância. E aí ela responde que, como não há implementação da Lei Brasileira de Inclusão, que é uma verdade, eu falei aqui ao final, que não há uma implementação do modelo que define quem é a pessoa com deficiência, então, que informação ia constar nessa ficha? Aí eles tiraram dele da reta, né? E aí, quando chega esse documento, né, na linha burocrática de resposta dos documentos sobre a pessoa com deficiência, a coordenação, infelizmente, ela endossa essa posição de que não há definição hoje, aspas, do que é ou de quem é a pessoa com deficiência no Brasil. E aí, quando isso volta para a vigilância, para, enfim, ser implementado ou não, tanto no sistema, no CIVEP-GRIP, que é o sistema da atenção primária, e no sistema do sistema de internação hospitalar, a vigilância diz, então, sobre deficiência, coloque no item da ficha que é de livre digitar, que é o campo aberto, de outras questões, outras condições, algo assim. Só que, meu amigo, nós vivemos uma pandemia de Covid-19. Então, o que as pessoas menos estão preocupadas é com o campo aberto. Então, quando a gente fez aqui, inclusive com o grupo da universidade, nós fizemos uma breve análise, fizemos uma amostra pequena de como estavam sendo preenchidos esses campos, eles nada falam sobre deficiência. E é ignorado também, né? É ignorado. Tem o ponto ignorado. Exatamente. Então, infelizmente, a invisibilização da deficiência frente à política sobre os sistemas oficiais, né, da Covid-19, infelizmente eu não posso dizer outra coisa que é uma decisão. Né? Não é uma impossibilidade. Ela é uma decisão do governo federal, do Ministério da Saúde, endossada pela própria coordenação de saúde da pessoa com deficiência, de que essa é uma informação irrelevante. Então, e a questão do IBGE, que eu acho que perpassa também por outras populações que são invisibilizadas. Eu não sei se a questão das pessoas com deficiência também perpassa por essa questão. Vocês têm uma contagem, vocês têm achado, tem diagnóstico a nível de IBGE ou já está mais avançado? Não, com certeza. A contagem de pessoas com deficiência sobre qualquer modelo, sobre qualquer definição, ela existe desde o primeiro censo no Brasil. Ela teve uma interrupção ali entre os anos 30 e os anos 50, se não me falha a memória, mas a partir de 1970, a partir de uma lei federal, a investigação sobre pessoas com deficiência no censo ela é obrigatória, ela tem que ser feita. Agora, o que há conflito é, de novo, como eu falei anteriormente, na questão conceitual. Quem é pessoa com deficiência nesse barco? Entendi. E aí o Brasil tem um conflito. Ele tem um modelo que ele utilizou no censo, que é o modelo do grupo de Washington, que é um modelo baseado no CDC, nos Estados Unidos, que não é assim tão ruim.
No entanto, nós temos modelos próprios no Brasil para medir isso, e a gente não usa o próprio modelo brasileiro. Então, esse para mim é o maior problema da história. Mas, ainda assim, no censo de 2010, nós temos esses dados. Esses dados não são muito profundos, eles basicamente são uma contagem mesmo de pessoas com deficiência, e é onde a gente chega no número de mais ou menos 24 milhões que se declaram pessoas com deficiência, ou, na verdade, na metodologia do censo, com alguma dificuldade, seja visual, auditiva, de mobilidade ou intelectual. Obrigado. Marcelo, eu vou precisar ir daqui a pouquinho. Sim, nós já temos o horário aqui de 1h15 para encerramento da nossa mesa, são 1h13. E aí, Marlene, se você quiser fazer a sua fala para encaminhar a sua saída, fica à vontade. A gente pode fazer um print com todos nós aqui? Quem puder fazer aí e enviar? Tá, joia. Vamos... Pode ser, Marcelo? Posso sim. Marlene, pode, se você quiser fazer as suas considerações. Tá, só bem breve, queria elogiar a apresentação dos colegas, reconhecer aí o Diego, né, meu colega de muitos anos ali de ministério também, ficamos juntos ali um bom tempo discutindo, né, Diego? Inclusive, bons avanços foram feitos naquele período. Queria agradecer também e cumprimentar a Ana Cláudia, muito bom ter escutado você também. Pena que a gente não escutou a primeira palestrante, né, que ela acabou não podendo participar por conta do tempo e do atraso da mesa. Agradecer a mediação aí, Marcelo, pela sua mediação aí em todo o processo, somos conterrâneos aí, e a gente provavelmente vai se encontrar em algum momento presencial. Foi um prazer, então, participar desse congresso. Queria agradecer o convite também da Lígia e do pessoal da organização desse encontro, né? E me coloco à disposição para qualquer dúvida ou qualquer contato que queiram fazer para perguntar ou explorar um pouco mais o tema. E para mim é um tema para além da questão técnica, a militância, né? Nesse campo que eu tenho de muitos anos. Então, obrigado a todos. Obrigado, Marden. Não sei se Diego e Ana gostariam ainda de fazer mais alguma fala. Fiquem à vontade, a palavra está com vocês. Eu gostaria de agradecer, né, a organização do evento por esse momento aqui, né, de possibilitar a visibilidade, né, desses povos e comunidades tradicionais, da população cigana e dos outros grupos também que são invisíveis, né, vivem em situação de vulnerabilidade. Eu acho que são esses momentos que fortalecem, né, essa luta incessante. Bom, também tem muitas delongas, eu queria agradecer, o prazer de rever o Mário, mesmo que digitalmente. Em nome aí do Marcelo, cumprimentar a organização do evento, dar um abraço aí fraterno também à distância. Na Cláudia, prazer. Eu acho que ainda há muitas questões a serem debeladas aí sobre as ditas minorias. Eu odeio esse nome, para deixar bem registrado, eu odeio esse nome de minorias. E agradecer mais uma vez e estar no 11º Congresso de Epidemiologia, num período de tanta dificuldade para as populações em geral, em especial, de tanta dificuldade para a política pública brasileira, de tanto desmonte, de tanta agressão, de tanto pouco caso. Então, o fato de a gente estar conseguindo realizar esse congresso já é de grande congratulação. Um abraço a Ariadne também, se ela puder assistir depois, não pode estar presente. Então, até breve, para todo mundo que esteve aí, um grande abraço. Até breve. E, Diego, como diz Deleuze e Guattari, as resistências se fazem na micropolítica. Obrigado mais uma vez por cada um de vocês, pelas apresentações. Tenho certeza que foi um momento de muita riqueza e de muitas reflexões que vocês nos proporcionaram. Agradeço mais uma vez a organização do evento e a gente encerra essa mesa de hoje desejando um bom dia e um bom restante de congresso para todas e todos. Muito obrigado mais uma vez e nos vemos aí em outros espaços, se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigada.